Boa noite, pessoal, bem-vindos. Tudo bem disposto? Tudo bem disposto? Sim! Está um bocadinho melhor, Vá. Olha, bem-vindos à session número 8 do Hardware City. O meu nome é Ricardo Poeta, do Hardware City, obviamente. Estou aqui para ser o vosso host, como se diz em inglês americano, não é? O vosso host hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Aveiro, que se fez representar aqui pelo vereador João Machado. João Machado, obrigadíssimo por nos apoiar nessa iniciativa e por apoiar o empreendedorismo em Aveiro. Olha, antes de começarmos, e vamos ao que interessa, não é? Vocês não vieram aqui para me ouvir, eu sei disso perfeitamente. Não está a funcionar, muito bem. Ajuda aí, Rui, por favor. Anda para a frente, faz conta que fui eu. Pronto, vamos começar com as regras do jogo. Olha, eu gostava que toda a gente participasse. Nós estamos aqui num ambiente informal, não é? Tudo bem, tem uma câmara, mas a câmara está a apontar para mim, por isso não se preocupem. Por favor, façam perguntas. Há um provérbio chinês que diz que uma pessoa, fazendo uma pergunta, é burra durante 5 minutos. No sentido de, as pessoas vão olhar para mim, fazer uma pergunta e tal. A pessoa não fazer pergunta é burra toda a vida, não é? É o que diz o provérbio. Por isso eu estou sempre a encorajar as pessoas a fazer perguntas. Outra regra que eu gostava de implementar é não julguemos, porque não há ideias parvas. Está bem? Não há ideias nem perguntas parvas. Aliás, o mais burro daqui da sala provavelmente sou eu. Eu não percebo absolutamente nada de hardware, de eletrónica, de design, até de marketing. Por isso, aquele desenho daquela pessoa no meio, sou eu. Basicamente sou eu. Por isso, não se preocupem. Eu não vou achar ninguém burro, porque eu, como eu disse, eu sou o mais burro daqui. A terceira coisa que eu queria dizer, apesar de ser o mais burro, eu é que sou moderador e tenho poder. E gosto muito disso, na verdade. Eu sou a única pessoa aqui que pode interromper, ou seja, eu queria que toda a gente falasse por turnos. Não interrompem, por favor. Eu sou a única pessoa que tem poder de interromper. Eu sou o moderador. Pode ser? Podemos todos concordar com essas regras? Alguém gostaria de sugerir outra regra? Não? Sabem, há uns tempos atrás eu estava com um grupo de miúdos e um dos miúdos disse: eu gostava que não se tomasse chiclete no cabelo das pessoas. Eu fiquei um bocado perplexo, mas pronto, e todos os miúdos concordaram, pronto, e fez-se uma espécie de acordo de grupo. Pronto, é um contrato que temos aqui todos. Vamos todos concordar com as regras? Não há perguntas burras? Toda a gente vai querer participar? Sim. Sim, ouvi um sim. Pronto, vamos agora roubar um gente, pá. Opa, olha, põe para a frente ao Rui, por favor. Sem mais demora, gostava de chamar aqui o Gustavo Corrente, CTO e co-founder do WiseWeb. Diga-me só uma coisa antes de começar, Gustavo. O que é que faz o CTO na WiseWeb? Aqui no meu caso, acabo de ser responsável pela gestão e a parte de desenvolvimento de software. Para ser uma empresa hardware também, sou responsável por essa parte. Pronto, obrigado. Com licença. Agora vou sentar aqui com você. O pointer, pá. Oh, pá. Eu vou passar enquanto isso não está tudo. O que é que nós fazemos? O que é que nós somos? A WiseWeb basicamente é uma junção de valências, neste caso de hardware, software e mecânica. Isso é a nossa identidade, para permitir nós criarmos produtos diferenciadores e abrangentes em várias áreas. Isto é um bocado o resumo do que fazemos. Conseguimos atacar várias áreas, desde a parte de robótica, de máquinas industriais, microeletrónica, smart manufacturing, também é um termo agora que se usa mais, por causa da indústria 4.0. Isto é um bocado presente das áreas de atuação da WiseWeb. O que eu venho apresentar aqui hoje foi um desafio grande para a empresa. Algumas pessoas que estão aqui viram esse grande desafio, que foi criar uma máquina industrial, neste caso, o washer, a máquina de lavar rolos de tecido. Uma empresa pequena, que está habituada a fazer eletrónica e algumas coisas de software, fazer uma máquina deste tamanho é uma coisa completamente inovadora. Ok? Tem algumas características diferenciadoras. Vocês podem ver aqui as características. E aqui, nestas duas
nas duas features, é o que podemos chamar a indústria 4.0, que é fornecer informação para fora da máquina e ter a máquina a funcionar não como uma ilha num parque de máquinas. Ok? Falando um bocado mais sobre o tema que nos traz aqui, a parte de frutificação, um dos nossos conceitos foi criar uma máquina industrial, mas não usarmos a parte de autómatos. Ok? Apenas pegarmos nos I/Os já industriais, como o modo de controle das I/Os, variadores, e conseguimos controlar esses componentes usados na automação, mas através de um PC. Para isso usamos um protocolo chamado Ethernet-IP, que não é assim muito usado. Normalmente o usado é o Modbus e coisas assim parecidas. Nós optamos por usar este Ethernet-IP, que nos ia facilitar a integração com o PC normal. Okay? Nós, tendo o nosso protocolo, conseguimos controlar esses componentes. Outra inovação foi usar o ROS. Alguns de vocês já conhecem o ROS, que é um middleware usado na robótica. E esse middleware acaba por permitir sincronização de processos, acaba por facilitar o desenvolvimento, troca de mensagens. Continuando aqui com a nossa máquina, aqui ao longo da apresentação tenho aqui uma imagem que mostra a parte de desenho, CAD, e depois a máquina propriamente dita. Como eu estava a dizer, este projeto envolveu três áreas da empresa: eletrónica, software e mecânica, como vocês podem ver aqui. E também uma das nossas valências que nós temos na empresa, e vem um bocado dentro deste tema do desenvolvimento da industrialização, tem a ver com a parte do desenho mecânico. Ou seja, nós, quando estamos a criar a máquina, a conceber a máquina, estamos já preocupados com a parte de industrialização. Ou seja, eu vou tentar desenhar a máquina de maneira a reduzir custos, porque quando uma pessoa está em desenvolvimento há várias soluções, mas essas soluções nem sempre são as mais baratas nem as mais eficientes em termos de produção. E aqui nós tivemos um bocado essa preocupação para reduzir os custos e conseguir desenvolver a máquina num tempo reduzido. Nós também, como podem ver aqui, isto é um permutador de vapor. Como devem compreender, na empresa ninguém tinha esse tipo de valência, não é? Desenvolver um permutador de vapor. Foi por isso necessário criar conhecimento nessa área, de maneira a uma pessoa conseguir desenvolver este componente de uma área que não nos diz muito, por assim dizer. Aqui relativamente às parcerias, nós vemos os parceiros como uma extensão da nossa empresa. No caso dos variadores, nós tivemos que ter uma relação muito próxima, de maneira a conseguirmos corrigir algumas falhas que eles tinham e nós também conseguirmos obter informação dos nossos desenvolvimentos, porque nós nem sempre optamos por soluções standard. E nós, quando partimos para soluções mais esquisitas, acabamos por precisar também de suporte desses fornecedores. Eles dão-nos informação confidencial para nós conseguirmos, de certa forma, fazer o workaround para nos satisfazer esses desenvolvimentos mais esquisitos. Com este projeto, uma das grandes necessidades também em termos de fornecedores é nós termos uma bolsa sólida de fornecedores. Ou seja, se eu vou precisar de alguém que me quine ou corte laser, nós temos a certeza que basta enviar o desenho para aquela empresa e esse objeto, esse corte, essa peça vem exatamente conforme as especificações
e num tempo reduzido. Não nos interessa não pedir um orçamento e depois ter uma peça passada de 2, 3 semanas. Nós estamos a desenvolver um processo de desenvolvimento. Esse tempo tem que ser muito curto para facilitar o desenvolvimento. Às vezes, no caso do software, é compilar mais uma vez. Quando estamos a fazer máquinas industriais, esse compilar pode demorar 2, 3 semanas. E se envolver moldes, pode ser mais tempo. Uma das minhas sugestões e metodologias da empresa é, sempre que estamos a desenvolver, estarmos orientados à produção. Ou seja, eu sei que o produto final, o output final é um produto, por isso eu, quando estou a desenvolver, quero que isso seja fácil de produzir. Ou seja, no caso da eletrónica, ter atenção às fichas que vou usar, aquilo vai tudo engatar, depois vou conseguir engatar as fichas umas nas outras, e esse tipo de coisas. Ou seja, nós estamos sempre orientados à produção, não vamos só desenhar uma placa só para ver o que é que dá. Não, vamos desenhar, mas que isto pode ser o produto final, no fim. No caso deste projeto, a máquina foi entregue, neste momento está a funcionar em pleno na empresa. Possibilitou eles terem turnos e a máquina funciona continuamente, sem problema maior. Uma das vantagens também de estarmos juntos com o nosso cliente, ou seja, basicamente é como se fosse uma equipa, possibilita que um suporte mais rápido. Eles fazem parte do nosso desenvolvimento, da operação da máquina, possibilitando um suporte muito mais rápido. Outro grande outcome deste projeto foi o know-how em outras áreas que nós, se calhar, nunca sonhávamos que iríamos ter. A parte de vapor, cabelagens, que é diferente de uma pessoa fazer uma placazita que funciona normalmente a 3.3 volts, para fazer uma máquina que está a funcionar com quadro trifásico com uns quantos kilowatts de potência. Aqui a diferença é muito grande. E a minha sugestão é o pessoal que está a desenvolver, que está nas startups, a desenvolver produtos, é que pensem sempre que estão a desenvolver, mas no fim aquilo vai ter que ser um produto. Ou seja, pensem sempre que tem que ser produzível. Que é o que às vezes não acontece nas startups. Desenham algumas placas e depois não conseguem que aquilo seja produzível. Tem erros, ou não foram pensados já alguns pormenores, podem ser pensados logo na fase de desenvolvimento e possibilitando que aquilo seja um produto final. Ok? Ora, muito obrigado, professor. Vamos agora proceder a perguntas e respostas. Em princípio, vocês fazem as perguntas e o Gustavo dá as respostas, não é? Vamos fazer assim, pode ser? Pode ser? Há alguma pergunta? Começamos por outra. Queres começar tu? Tenho. Pronto, é o Francisco, lança a pergunta. Queria ver a participação do público, mas eu tenho imensas perguntas. Mas eu também conheço um bocadinho o background, por isso também estou em vantagem em relação a outras pessoas do público. A Wiseware tem algumas particularidades em relação a outras empresas, que é uma certa diversidade. Não são especializados só apenas em eletrónica, vocês têm software, eletrónica, mecânica, área de moldes e tudo mais. Uma das minhas perguntas ia no sentido: porquê é que aceitaram este projeto? Tu disseste as vantagens, foi um desafio, ganharam competências, portanto é uma das vossas estratégias, certo? Sim. Mas a minha pergunta original é: porquê é que aceitaram e, se calhar, porque o cliente foi ter convosco e não uma empresa de automação? É uma das perguntas. Isto é um cliente que já trabalha connosco há vários anos. Temos feito alguns produtos inovadores para eles e acabou por ser um voto de confiança. Eles precisavam de uma máquina industrial com certas características, já tinham tido uma máquina de lavar feita para outra empresa, não correu bem, e eles depois acabaram por recorrer a nós. E nós, por assim dizer, por Carolice, e sendo uma empresa de R&D, gostamos de desafios e resolvemos o desafio. Qual foi o primeiro projeto trigger para esse cliente original? No início,
as empresas extras faziam uma auditoria de uma fita métrica. Okay? A senhora dava a medir, apontava no Excel e depois, passado um tempo, ia pôr no ERP da empresa. Nós desenvolvemos uma técnica com câmaras, por 2 câmaras, conseguimos tirar as medições através da visão. Nós temos equipamentos, conseguimos triangular e tirar essas medições. No início, a senhora achava que demorava mais tempo. Ela não sabia segurar na caneta, era uma coisa complicada. Mas depois ela começou a perceber que a medição da fita era mais rápida do que com a caneta. Mas, ao fim do segundo clique, os dados estavam no ERP. Ou seja, o cliente deles consegue ver se a peça está bem ou mal medida. Isto foi uma grande inovação nessa empresa. Atualmente, eles pediram mais funcionalidades, como já tiram uma fotografia de prova, ela podia estar a medir todo dia uma régua. E basicamente estava sempre bem. E o que acontece, não. Nós também tiramos uma fotografia e há a prova como é que ela meteu a peça. E foi por aí. Estes projetos de inovação é a continuação. Ok, passa a palavra, por favor. Obrigado. Mais alguma pergunta do público? Ah, boa, gosto. Olá, Fred. Nós temos uma comunidade comum, nós temos também que tem esta componente de trabalhar em software, mecânica. Não trabalhamos a área dos moldes, mas uma questão que nós temos muito com os clientes é eles realmente darem-nos requisitos muito definidos. Portanto, nós temos clientes que nos ligam a dizer: eu quero uma caixa que não oferece uma caixa. Ou eu quero uma coisa que faça isto. Qualquer coisa que faça isto. Mas afinal também quero uma coisa que faça isto, 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 isto e isto. E mesmo que a gente envie imensos e-mails e troca e fala, imensas reuniões, sentimos sempre que mesmo a atualização e aquela parte das parcerias acaba por ser constante contacto com o cliente. Vamos sempre ter um produto totalmente diferente no final do que era no início. E mesmo quando chegamos ao final dizemos: mas ainda há atualizações para produção. Mas é um problema aqui diferente. Sim. Voltando a este exemplo da máquina de auditoria. O requisito inicial era ter 2 dedais para ela medir as peças. Okay? Depois acabou por ser, agora a versão final, uma caneta, 2 câmaras para visão estereoscópica, uma câmara para mostrar como é que a senhora está a medir os defeitos e uma câmara para mostrar defeitos. Isto foi este processo evolutivo. Mais uma pergunta? O que a senhora estava a fazer agora? A sobrar a caneta, então não vou perceber, não é? Mas é isso que ela está a fazer? Agora fala sério. Sim, está a medir as peças, porque as peças envolvem manipulação. O processo mantém-se, certo? Mudou a maneira de o fazer com mais ganho, certo? A tecnologia não substitui a pessoa. É assim, tem uma rapariga mais nova, elas conseguem. O que é isso? Estava isso à cadeia. São assim não novas. Elas conseguem ter uma cadência superior à pessoa que estava ali há 15 anos na área das auditorias. Porque para elas, a auditoria é usar aquele sistema. Elas não conhecer uma fita. Aliás, às vezes há um problema na máquina, tipo a variação aos tempos de uma placa de rede, uma coisa assim. Elas, quando estão sem a máquina, ficam em pânico. Tem que ir para a fita e isso é horrível para elas, voltarem à fita. Temos aqui uma última pergunta. Ora, eu tenho uma pergunta no seguimento da resposta anterior. Começou com 2 dedais e depois acabou nas câmaras e na caneta em si. Qual foi o processo de evolutivo com o cliente, a interação entre vocês e o cliente, para que o produto final fosse totalmente diferente do produto original? A primeira versão dos dedais para a caneta, acabou por ser um bocado imposto pela pessoa que geria a empresa. Okay? Depois, na parte das outras câmaras, isso foi aparecendo com as necessidades. Porque eles no início bastava uma câmara, conseguiam medir
do plano 2D e era perfeito. Era t-shirts, coisas assim, conseguia medir na perfeição. Chegava o inverno, começavam a fazer casacos de penas. Nós fazíamos casacos de penas, havia uma medição que era o casaco dobrado. O casaco dobrado, ao sair do plano 2D, tinha erro, ao ter erro. Tem que se arranjar uma solução para conseguir medir a 3D. Ou seja, o produto foi evoluindo com as necessidades do cliente. Sim, exatamente. Passou dos designs praticamente por uma ou duas reuniões para as câmaras e para tudo o software que eles têm. Não. Inclusive, nós chegamos a própria aplicação da máquina, acaba por permitir o registro também manual e escrever automaticamente no RP dele. Isso depois foi abandonado e nós acabamos, nesta última versão, por ter uma máquina completamente standalone, ou seja, comunica por REST, em que ela vê e diz tudo. E eles integraram a seu de prazer num sistema que eles têm de qualidade deles. Ou seja, temos essa abertura. Obrigado. Muito obrigado. Uma última. É a última, pessoal. Pronto. Vou permitir, vá. Olá, boa noite. Qual a duração do projeto e qual a duração da fase mais complicada? Ou a fase mais longa, qual é que foi? Estas várias evoluções, as duas fases mais longas foi a parte de desenvolver o core da aplicação. Onde temos visão, 2 anos do projeto universitário, uma torneira acabada, no futebol robótico, tem uma ferramenta de calibração em que vês a imagem, estás a ver a tua imagem, estás a ver se aquilo dá bem ou não. A senhora faz a medição, ela não quer saber se a câmera está saturada, se não está saturada, ela só sabe. Ou dá, ou não dá. Aí foi onde gastámos mais tempo, ter uma interface em que a senhora conseguisse avaliar, isto é um problema, não tem problema. E esse desenvolvimento de visão. Na segunda fase, em que tínhamos 2 câmaras, foi basicamente preciso reformular o nosso conceito de medição. Agora passamos a usar uma visão estereoscópica e aí demorou também tempo. Mas foi o tempo interno de nós conseguirmos ter um algoritmo que funcione de forma fiável e que esse output, para a pessoa que não percebe nada de informática, consiga funcionar com aquele equipamento. Foi os 2 momentos onde gastámos mais tempo. O resto é instalações, informações, Quantificado foi que 1 ano, foi 6 meses, foi 3 anos. A primeira versão foi 1 mês. Nós conseguimos dar um output em milímetros que ela está a medir. A outra parte demorou já à volta de 2 meses. Que envolveu testarmos várias soluções. Neste caso é mais um produto que utiliza ROS. E o sistema de ROS não nos dava a precisão que nós queríamos. Nós só queríamos desenvolver um algoritmo novo para conseguir ter a precisão desejada. Bom, obrigadíssimo, muito obrigado, Gustavo. Uma salva de palmas para o Gustavo. Agora, eu sei que, no seguimento das perguntas todas, há mais perguntas. O Gustavo vai estar cá, por isso a seguir podem perfeitamente dirigir-se a ele, certo? As pessoas podem dirigir-se a ele, certo? Eu vou voltar a eletrónica. Pronto, ele também estará lá e, olha, Gustavo, nós não é bem uma prenda, é mais uma lembrança e um pequeno gesto para te agradecer. E na verdade, para a tua avó não dizer que andas magrinho, não é? Porque a minha avó também estava sempre a dizer isso, ainda está magrinho, aqui uns ovos mãos para te agradecer a tua presença, por isso, olha, obrigadinho. E vamos chamar agora o nosso próximo convidado, convido-te a sentar, onde quiseres, escolhe o sítio, escolhe ali, o sofá, o escadinho. O nosso próximo convidado tem nome de jogador da bola, aliás, o contrário, o nome do jogador da bola é que tem nome de CEO, é ou não é? Temos aqui o Nuno Gomes, CEO da Exatronic. Bem-vindo, Nuno, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite. Na realidade, ele não se chama Nuno. Chama-se Nuno. Não sabe a história. É por causa do Fernando Gomes, não é? Pronto. Eu sou original. Temos aqui um microfone para o Nuno Gomes. Sim, provavelmente. Vamos lá ver se funciona. Funciona, Rui? Funciona? Funciona, sim, senhor. Bom, estou com lá a minha apresentação. Ora bem, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar de um produto que está um pouco nas antípodas daquilo que o Gustavo falou.
O Gustavo falou de um produto complexo, de um produto industrial, que se calhar é feito, já se calhar haverá um exemplar, dois, o segundo a caminho, o terceiro, mas é assim, não é? Ok. Eu vou-vos falar de um produto que é um bocado, como é que se diz? Um bocado irreverente. É assim? Ora bem, o que é que o produto é uma coisa que se chama, é uma fonte de alimentação para tatuagens, para artistas tatuadores. Aquilo que vocês estão ali a ver já foi feito no braço de um cidadão, não foi do meu, por um artista que usou a nossa máquina. É uma empresa portuguesa, portanto, que é isto? A gente diz que é a melhor fonte de alimentação do mundo usada por artistas tatuadores. Está no site, a empresa chama-se Piranha Tattoo Supplies, está em Viseu e na área dela dizem que é líder, pelo menos europeia. Ok? Aquilo que ali está é a representação vista de cima do produto completo. Nós concentramos na fonte de alimentação, que é aquele elemento da direita, aquela coisa que ali está. Isto que ali está, chamam os entendidos que é a máquina, são as agulhinhas que metem tinta. Ora bem, eu estou a tentar seguir o guião que me foi proposto. Quais eram os desafios? Os grandes desafios é que o design tinha que ser feito em Portugal, a engenharia, a industrialização, o fabrico tinha que ser feito em Portugal. Porquê? Porque estava toda a gente farta de ter um produto que fosse... Portanto, os produtos, as entradas de gama eram asiáticos. Há muita coisa boa que vem da Ásia, mas neste caso o que vinha era muito mau. Depois havia alternativas do outro lado do Atlântico muito caras. Portanto, tínhamos que arranjar aqui um compromisso e portanto, o cliente, a Piranha, estava naquela fase em que queria ter um produto com marca própria. Um produto, uma fonte com marca própria. E como é que vamos fazer isto? Portanto, vamos fazer, temos que... se calhar vamos abordar, ou vamos usar a metodologia clássica, que eu já usei muitas vezes, umas vezes correu bem, outras vezes correu mal, que é, na bocado falava, vamos fazer a concepção e design, ou o design se quiserem, depois a engenharia baseada no conjunto de requisitos, disposição de requisitos muito fechada, que é muito chato ter que negociar quando há necessidade de alterar uma coisa qualquer, porque a meio do processo de desenvolvimento chegou-se à conclusão que afinal não é verde, mas é vermelho, e por aí fora. Portanto, havia aqui parceiros para isto tudo, portanto, havia aí um estudo que está aqui em Aveiro, do Pedro, que é o estudo do Pedro Gomes, que está cá em Aveiro, portanto, que podia fazer, que era a parte inicial de pensar o produto, de idealizar o produto, e de especificar requisitos funcionais, requisitos físicos do produto. A Exatronic podia, fazermos isso todos os dias, tomar conta de quase tudo que era engenharia, e fabricar também, não é? Pôr o produto na prateleira. E depois o marketing, toda a parte de ativação de marca, toda a parte de digital media, tudo mais, também podia ser feito por estudo. Estava a equipa perfeita para se fazer a metodologia clássica. Só que nós tivemos mesmo que fazer diferente. E aqui, falávamos há bocadinho ali fora, do que é que podem ser os desafios de criar um hub de hardware, seja na região, seja no país. Aqui a questão é que, de facto, tem que ser... Fala-se muito, há teorias sobre isso, não sei se conhecem a abordagem do Design Thinking, que é preconizado em Stanford, que é muito focado no mercado e dá muita volta. Portanto, a abordagem inicial podia ser muito concepção, engenharia e design, ou marketing, aliás. Mas aqui tínhamos que trazer desde o início questões como certificação de produto, a questão que já foi falada sobre um bom lote de fornecedores e a parte, de facto, de requisitos que pudessem ser mais ou menos dinâmicos, dentro de limites, mas requisitos que pudessem ser mais ou menos dinâmicos. Porque do processo de concepção disto e desenvolvimento, os clientes estiveram envolvidos. Havia uma pool de clientes que usaram os protótipos alfa, que preencheram inquéritos de usabilidade, o HMI, como é que vamos fazer o HMI com uma coisa hiper simples, hiper minimalista. E o processo teve que estar hiper bem planeado, teve que haver um conjunto de recursos que por vezes nós não colocamos nos produtos, no desenvolvimento de produtos, que é ter clientes designados representativos do mercado que nós queremos atacar. Portanto,
O objetivo disto era produzir milhares e milhares e meter este produto em todo o lado do mundo, a partir aqui a partir de Portugal. Portanto, devemos pensar diferente. Devemos pensar diferente, depois já faço um balanço, já vos falo mais. Balanço. O balanço, eu optei por falar com o dono do projeto e pedi para fazer um conjunto de notas. Eu vou-vos transmitir, porque ele é que devia estar aqui a falar, não eu, vou-vos transmitir o balanço que foi feito para coisas como técnicas e tecnologias envolvidas, características dos parceiros e dos fornecedores, principais entraves ao desenvolvimento, quais foram os pontos críticos. Eu acho que é isso que vocês também querem saber, não é? Da partilha da experiência, não só os factos, mas a experiência concreta. Quais foram os desafios? Se há ou não há em Portugal fornecedores para isto tudo? Os pontos críticos, como é que foram ultrapassados? Essas coisas todas. Isto é rápido. Eu digo-vos isto, não há a ver. Técnicas e tecnologias para quem está aqui da hardware. Nós temos que fazer melhor que os outros. Para fazer melhor que os outros, nós constatamos. Comprámos umas 10 marcas de coisas destas que havia no mercado e constatamos que todos os outros usavam técnicas de regulação mais ou menos iguais. Para vocês terem uma ideia, eu trago-vos aqui o exemplo, o núcleo da coisa é isto. Isto serviu, foi o teste final da parte principal da fonte de alimentação. Pronto. O que eles faziam, na altura, o que os concorrentes faziam, era, está aqui dito, fazer uma regulação direta e mediam para mostrar no display. Nós passámos a regular por microcontroladores, permitindo quer a calibração, quer a definição de dados pré-definidos. Porque os artistas gostam de ir não para o nível, não gostam de lá estar à procura do nível. Epá, eu trabalho com o nível 4. Pronto, é o nível 4. Ok. Trago. E uma interface muito expedita para chegar ao nível 4. Portanto, fizemos diferente. E melhor. E com custo, para todos os efeitos, igual. Porque os outros também têm microcontrolador. É só pôr a função no microcontrolador. Porque depois, a fabricar em sério, o microcontrolador ter mais 2 linhas de código não é um custo. Depois, pronto, a questão de envolver todos os clientes, a componente de design de produto e a componente de engenharia, está, desde o princípio, está completamente envolvido. Portanto, isso foi absolutamente importante para conseguir que a coisa corresse bem desde o início e que não houvesse solavancos. Depois, as valências da equipa. Epá, toda a gente, quer do design, da mecânica, do hardware, do firmware, da comunicação, de marketing, eram tudo pessoas com bastante experiência, com histórico. Isso é importante. Principal entrave ao desenvolvimento, um ponto crítico. A certa altura, colocou-se a questão. Bem, entre a ficha de alimentação, entre a corrente, os 230 volts, e a máquina, aquilo que eu vos mostrei ali atrás há bocadinho, há um circuito elétrico. Isto, entre aquele ponto, aqui e ali, há um circuito elétrico. Tem que estar isolado ou não tem? Tem. Quais são os requisitos de isolamento? Qual é a classe de isolamento? Tivemos que perguntar a outras pessoas, porque colocavam-se aqui questões, como por exemplo se colocam nos dispositivos médicos. E a nossa experiência passada e acumulada na diretiva médica foi muito útil, porque a gente sabia quem perguntar. Exatamente qual era a pergunta que tínhamos que colocar. E chegámos à conclusão que todos os outros produtos que tivemos a analisar, tudo que anda por aí, quase tudo que anda por aí, há um risco sério de eletrocução. Pronto, tivemos que evitar esse risco, tivemos que medir, tivemos que ir a um laboratório acreditado verificar qual era a resistência de isolamento, se cumpria tudo gratuito. O que significa que o produto vai para o mercado, pelo menos no mercado europeu, vai para o mercado com uma marcação CE que é completamente, está fundamentada. Não é aquele CE que às vezes a gente diz a brincar que é o China Enterprise, não é esse, é o CE mesmo. Portanto, isto foi um dos pontos críticos que atrasou para um mês e meio. Mas,
Depois questões mesmo de design de produto. O transformador deve ser interno ou deve ser externo. Como é que vamos contabilizar o design minimalista do produto que é pretendido com o volume da fonte de alimentação? A brincar este ano ainda está aí cerca de 23 ou 24 watts, por aí. Portanto, pôr uma fonte de alimentação de dentro ou fora. Se for fora, o transformador que não está aqui representado tem que ter, é ele que tem que garantir a classe de isolamento exigida pela diretiva médica, portanto, não há fornecedores de 5 euros para os transformadores. É complicado, como é que vamos fazer isso? Pronto. Mais, o que é que eu posso fazer mais para partilhar com vocês? Muito complexa também. Depois estou aqui um bocado estou aqui com uma desvantagem face ao Gustavo, só tenho uma mão, mas posso-vos mostrar aqui uma representação. Queres ajuda? Não, deixa lá. Pronto, esta é a representação, é o testemunho do primeiro lote, da primeira peça que saiu. Tem um display, como vocês veem, tem entrada da alimentação pela frente e saída para a máquina e para um pedal que faz o acionamento pela frente. Também tem o botão de controle aqui. Toda a interface é feita aqui. Isto é um encoder. Um encoder, que dá para frente e para trás, com o controle do volume lá do carro e tem toque. Portanto, tudo se faz com direita, esquerda, infinita e toque. Encontrar a interface homem-máquina adequada, com 3 movimentos e um display de 7 segmentos, também foi um ponto difícil de ultrapassar. Sobretudo para conciliar a amostra representativa dos clientes. Uns gostavam mais, de uma maneira, outros gostavam de outra. Como é que vamos tirar daqui a amostra representativa? Fez-se. Depois, desculpem lá de cá, opa. Como se industrializou? É onde eu estava há bocadinho. Como se industrializou? Os parceiros, há parceiros locais, sim ou não? Tem, claro. Há parceiros locais. Muitas vezes eles não estão organizados em redes horizontais, quer dizer, há um que é especializado em plásticos, há outro que é especializado em eletrónica, há outro que é especializado. Às vezes nós nem conseguimos falar com a mesma entidade para me aparecer uma peça injetada, temos que ir fazer uma a um lado, os protótipos a outro, a injeção a outro. Eu estava a ver, mas é verdade, ainda é muito assim. Portanto, quando queremos depois misturar plástico com eletrónica, Jesus, aqui teve-se que fazer uma matriz de extrusão. Portanto, o corpo principal é extrudido, é uma matriz de extrusão e tem que ser extrudido. Depois, há coisas como necessidade de desafios de design, como é que nós vamos fazer isto sem parafusos, não tem parafusos. Isto é encaixado. Epá, então para encaixar temos que resolver. É tudo encaixado. Não há um parafuso à vista. Era um requisito de design. Pronto, estão a ver? Há desafios tem que ser cansados. Eu falhei-me aqui, eu tenho a seguir depois um conjunto de recomendações que já são genéricas com base nesta história. Mas eu arrisco-me a adiantar uma delas desde já, que é o seguinte, usem sempre, deve-se usar sempre nestes projetos, e neste usou-se em grande medida isso, o princípio do 70-30. Se nós temos um determinado tempo para fazer uma coisa, não vamos começar logo a fazê-la. A tendência é, para quem faz software, é abrir o editor de código e começar a bater código. Nunca façam isso. Façam isso para a semana. Sempre para a semana. 70-30 significa 70% do tempo a pensar no que vamos fazer, como vamos fazer isso, e só 30% a fazer. Fazer ao contrário está mal. E não há hipótese da inspiração e da... Como é que é? Não sei quantos por cento de inspiração e de transpiração e quando é ao contrário, em vez de ser 70-30, tem que haver 20% de sorte ou 30% para tudo correr bem. Portanto, foi muito bem planeado, há parceiros locais, sim senhor, mas falta-nos a criação das tais redes de colaboração para saber onde é que estão as multivalências e como é que montamos uma estrutura de projeto, uma equipa de projeto que tenha as valências certas. E algumas são críticas. Já vamos falar nisso. Depois, como é que os pontos críticos foram e como foram ultrapassados. Por exemplo, um ponto crítico, já na parte final, na logística, no abastecimento para fabrico, foi como é que as peças metálicas nos chegavam. Ninguém do lado do nosso parceiro, do fornecedor da metalomecânica, do alumínio, neste caso, não pensou o processo de transporte. E ao não pensar no processo de transporte, estragou tudo.
As peças estavam muito bem, perfeitas, bem pintadinhas, impecáveis na fábrica dele. Só que elas eram precisas em Aveiro para serem montadas, não é? É preciso transportá-las. Quer dizer, qualquer esquina dela, num pedacinho disto, em qualquer esquina, a peça é rejeitada, lixo. Não se pode repintar. Não dá o custo de tirar, não dá. Portanto, este foi um desafio, foi chegar à conclusão, o fornecedor sabia trabalhar alumínio, sabia anodizar, sabia pintar, sabia essas coisas todas, mas não sabia tratar de peças, vamos chamar-lhe assim, de valor acrescentado. Se calhar era mais, e passa a expressão, caixilharia de alumínio para a construção civil. Pronto, também é anodizada, mas tiveram risco que não se vê. Ou retoque assim está bem. Portanto, esse tipo de tratar a logística foi um desafio. Mas ultrapassou-se. Desenvolveram-se mecanismos, portanto, produtos cortados a jato de água, né, para acomodar nas caixas as coisas sem se tocar umas nas outras. Mas teve que se fazer. Ninguém estava a pensar, do nosso lado, que tínhamos que ir ajudar o fornecedor a conceber um meio de transporte das peças. Ninguém pensou nisto. Até começar a haver devoluções. Depois, mais, para fechar, erros, dificuldades mais graves no desenvolvimento e industrialização. Houve uma alteração de requisitos. Páginas tantas. O primeiro, eu acho que tenho aqui provas disso. Os pés da primeira edição, da primeira concepção, do primeiro protótipo, eram para serem de borracha. E a certa altura alguém chegou à conclusão que no local de trabalho o artista está sentado, mas tem uma bancada de apoio que normalmente é metálica. E é metálica de chapa. Isto estava muito a jeito, é que os pés isto fosse metálico para poder colar. E depois, o requisito era que o pé magnético tem que ser preto. O requisito é que isto tem que ser preto. Não faz mal, pintam-se os pés magnéticos, que são no neodímio, não é? Pintam-se com cozedura depois, mas acima de 80 e poucos graus, os ímãs deixam de ser ímãs. Ninguém pensou nisso. Estão a ver a quantidade de. Isso pinta-se. Não, temos que pensar como é que pintamos. Solução, vamos ter que fazer um molde para injetar o elastômetro para envolver o ímã. Isto é borracha, é PDM ou uma coisa qualquer, que envolve um ímã que não é preto. Pronto, mas está feito. Isto foi erros e dificuldades. Pronto. É sempre uma dificuldade termos de estar preparados para enfrentar alterações de requisitos no meio do projeto. Não vamos. Temos de ter arte e engenho para fazer. Bem, e para fechar, os do's e os don'ts. O que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer? É um bocado irreverente, mas é mesmo isto. A equipa perfeita não existe, mas dava muito jeito. Portanto, vamos tentar montar uma equipa o mais perfeita possível, ver o que é crítico e chamamos para o denominado núcleo duro, temos que ter as valências. Portanto, temos que ter, no nosso caso, no núcleo duro estavam as competências de mecânica fina, design e comunicação, o estudo do Pedro, e estava a engenharia eletrónica connosco, a eletrónica. Depois, a tal regra que eu vos falava há bocado, apliquem sempre a regra 70-30. Consumam 70% pelo menos do tempo a pensar. Sem executar nada. Não podem fazer desenvolvimento. Zero. Papel branco, escritas na parede, rasgar e deitar fora, até terem aquilo que vocês acham que é a equipa perfeita e o núcleo duro. E o projeto, e o Gantt, e como é que vai ser, e as dependências, tudo. A mitigação dos riscos, aprendam sobre a gestão dos riscos, o que é a criticidade dos riscos, aprendam a fazer, se faz favor, dá um jeito, uma femeira, uma design femeira, não sei se já trabalharam com isso ou não, e isso está tudo na parte dos sistemas. Depois, uma resposta aqui ao Gustavo, porque é verdade, ele tem razão. Não há fornecedores críticos. Se houverem, se for mesmo necessário ter um fornecedor crítico, chamem o advogado. Pronto, e metam o contrato à frente com penalizações e duvidem de qualquer fornecedor que vos promete uma coisa e depois não assina o contrato com uma penalização para o caso disso não acontecer. Ok? Mais vale fugir. Depois, afasta a estrada. Isto significa fazer mesmo isto tudo,
Mas no concreto pode significar literalmente, por exemplo, ter que ir visitar tudo e mais alguma coisa, ir fazer quilómetros. Voar é fácil, se há um fornecedor interessante do qual vocês podem tirar umas ideias, independente para este projeto ou para outro, metam-se no avião e vão à Espanha, ou vão à Itália, ou vão... façam essa história. Pronto, e é isto que eu tenho para partilhar com vocês, antes das palmas. Tira aí. Eu vou-vos mostrar o site da Exatrónica, é isto. É um produto assim, por testar, quando compra, faz assim, retira o produto acabado, segurando, fechador, e que depois, aqui alguns, estão com as instruções, está aqui tudo, e depois, aqui tem a fonte de alimentação médica, ok? Isto, e agora terminei. Muito obrigado. Olha, eu vou abrir as perguntas. Eu tenho uma pergunta que se calhar a maior parte do pessoal não vai achar relevante, não interessa. Eu sou o moderador e eu é que tenho a pergunta. Imagina que eu um dia à noite estou em Viseu com o Francisco e pronto, abusamos da maldita, digamos assim, e da cerveja maldita e decidimos num momento irmos fazer umas tatuagens Harder City Forever, imagina assim. Não vamos ser eletrocutados, garante-nos? Pronto, está bem. Francisco, se um dia isso acontecer, não morremos. Pronto, a assinatura é minha, lá no papelinho. Eu estou a pensar em fazer uma tatuagem, vou começar a perguntar qual é o equipamento da lei. Ok. Há alguma pergunta? Vamos no ar. Gostaria de saber, entre o processo de design e o processo, chamemos de arquitetura, não sei bem como é que é, tendo em conta que sou designer, qual é que é a relação que há no desenvolvimento? Ou seja, o que é que dita o quê? É o designer que dita mais ou menos a forma como aquilo deve ficar, ou é basicamente um processo evolutivo em que ambas as partes vão chegando a uma forma tanto do hardware em si como da casca, chamemos-lhe assim? Vamos ver. Eu vejo isto assim, o designer de produto é produto ou gráfico? Produto, ótimo. O designer de produto é o árbitro, digamos assim, é o intérprete da vontade do cliente e da necessidade do cliente. E às vezes até o tem que ajudar a descodificar a sua própria necessidade. Influencial, vamos lá pensar assim. Portanto, idealmente, o produto, as decisões devem ser tomadas por unanimidade entre a equipa técnica e a equipa de design, a equipa de implementação. Nós tivemos vários desafios, cabe num perfil tão baixo, e isso teve que ir sendo resolvido sempre em negociação permanente. Mas negociação daquela que tem aquela cláusula juridicamente não vale nada, que é em caso de desacordo as partes comprometem-se a chegar a acordo. Era mesmo verdade. Portanto, e havia prazos para chegarmos a acordo. Não podíamos, havia coisas que como é que se diz, com provas, com coisas tangíveis na mão, tinham que se tomar decisões e se não se tomassem decisões, neste caso, por acaso, era dentro da equipa da Exatrónica. Porquê? Porque entendíamos que as decisões que se tomassem, motivadas estritamente pelo design, se não fosse assim, em caso de impacto, ou de dilema, ou de conflito, se comprometesse o preço do produto final, caberia-nos a nós a decisão. Porquê? Porque um dos objetivos era ter a solução ideal, era ter isto tudo o mais barato possível. Então, o mais barato possível. Portanto, eu não sei se respondo, mas é um processo de contínua negociação, mesmo comprometida com o acordo. E depois uma regra estabelecida ao princípio, como é que se sai do deadlock? Há uma regra. Se em 48 horas não houver uma decisão consensual, a decisão é pela solução mais barata. O cliente tem uma palavra. Não quero. Pronto, mas não assumo. Tendencialmente vai pagar mais por isso. Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta. Boa noite. A minha dúvida era, quando vocês desenharam um produto para venda, desenham para todo o mundo
E se é desenhado para todo o mundo, quais foram os processos de certificação? São diferentes da União Europeia, dos Estados Unidos, Ásia, etc. Pronto, E quanto é que custou o processo? Porque não é nada fácil. E os testes? Vamos ver, o processo foi desenhado e a marcação CE está feita para o mercado europeu. Isso significa que algumas geografias isso é suficiente. Sei lá, vamos lembrar do Norte de África, Médio Oriente, aceitam particularmente a marcação CE como prática porque não têm eles próprios regulamentação muito estabilizada. Há como é que se diz, um wholesaler nos Estados Unidos que está neste momento a tratar, não é da nossa responsabilidade, mas temos a nossa equipa de engenharia preparada, apesar do desenho ter sido feito para tratar com o FCC e com a CSA da certificação para o Canadá e para os Estados Unidos. A questão, o cuidado que tivemos foi, no principal interface, é isto, do ponto de vista, porque na parte da compatibilidade eletromagnética já há regras e estándares harmonizados. Okay? Do ponto de vista da segurança, aquilo que se chama a diretiva de baixa tensão aqui no mercado europeu, não há. Mas este produto, este transformador, se vocês virem, já tem marcação CE e FCC. Portanto, está pré-aprovado. É preciso depois seguir aquela tramitação que é complexa, mas por acaso é mais segura e efetivamente europeia, para ter um produto listado, no well, essas coisas todas. Mas ainda bem que fez a pergunta, porque a escolha do transformador também foi feita de maneira a. Eu digo isto. E Canadá, Suíça, portanto, até isso foi um requisito para escolher o produto, o transformador. Okay? Neste momento temos um corpo e em função da geografia foi pensado, esse cuidado foi pensado. Estamos à espera de saber, com a primeira compra, como é que se é necessário ajudar ou não. Quanto custa? O processo de uma coisa destas, entre ensaios, pode custar, vou dizer um valor, 5 mil euros, 6 mil euros. Temos laboratórios, vários em Portugal disponíveis para isto, em Espanha também. A parte do FCC e do registro do Standard Right Laboratory, no WELL, pode custar 10, 12 mil euros. Mas é muito pois, por isso é que eu sempre dizer que foi interessante a diferença entre o caso que eu vos trouxe e o caso que eu Gustavo trouxe, porque eles também têm que cumprir a diretiva máquinas e fazer os ensaios. É uma unidade, está no preço da unidade. Aqui é um investimento, é para amortizar, não é? Pelas 150 mil que a gente está a querer vender, sei lá, mas vê. Ok? Vamos tocar no microfone? Obrigado. Mais alguma pergunta para o Nuno? Temos aqui uma pergunta. É só para o Nuno ou é também para o Gustavo? Temos debate aberto, não é? Podem ir perguntas. Ok. Sim. Pode haver aqui perguntas para. Ainda é para o Nuno e tem a ver com. Eu não sei se é surpresa para o público ou não ver este tipo. Eu já tinha falado porque não o tinha visto. E vem aquela caixinha igual aos produtos de melhor qualidade que eu vejo no mercado. E tudo o que me falaste no site do produto é de grande qualidade. Todo design e made in Portugal, certo? Sim, por acaso em Aveiro. Por acaso ainda por cima em Aveiro. Portanto, é uma prova de que é possível ter um produto total, 100%. O requisito, na realidade, eu menti um bocadinho agora, aquele slide que usaram da o requisito era que fosse europeu. Tinha que ser europeu. A manufatura é isso? O produto, a concessão, a componente de engenharia, fabrico e design, tinha que ser europeu. Mas mostraste ao cliente que podia ser, inclusive, provou-se que podia ser em Portugal. E eu não sei se tu enfatizaste isso, penso que ficou subjacente, mas tu explicaste em detalhe antes que, pela análise que fizeram no mercado, esta claramente está no topo da qualidade a um preço mais baixo das mais caras do mercado. É assim que se Parte não é tão evoluída como foi o programa, por exemplo, no limite, posso desvendar que já estamos a trabalhar numa solução que tem controle por gestos. Então,
outras coisas têm a ver com a higiene, portanto, quanto menos se tocar, melhor, com controle gestual. Há fabricantes, por exemplo, no Canadá, que têm soluções muito mais complexas. O que nós fizemos foi pegar naquilo que é a entrada de gama e selecionarmos características das AM que pudessem ser incorporadas sem acrescentar muita coisa. Investimos muito no componente de interface homem-máquina, minimalista, mas isso é muito trabalho. Usabilidade, nesse caso fechado. Foi. Até esse nível está ao fim de 2 minutos já percebemos como é que aquilo funciona. Não há dúvidas. Nós compramos, sei lá, carros muito bons e tudo mais, e ao fim de 2 meses não sabemos muito bem como é que chegamos ao minuto tal e saímos do não sei. Mas é isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos para ali, peço desculpa. Com licença. Olá, boa noite. Tinha duas questões. Primeiro, como é que um cliente chegou até vocês? Foram ao Google e empresa de desenvolvimento de fontes de alimentação para máquinas de tatuar? E a segunda é se tem alguma patente? E se sim, alguma patente? E se sim, porquê? E se não, porquê? Já vamos em 4. Já vamos em 4 perguntas. Mas vou aceitar, vou permitir. Muito rápido. Como é que chegou até nós? Pronto, isto resulta também de uma. Já fizemos alguns trabalhos em conjunto com o estudo do Pedro. É alguém que tem uma visão muito interessante da experiência internacional que teve relativamente a estas questões do design. E era um cliente de outras coisas da Tirânia, e quando eles falaram na vontade que havia de ultrapassar as dificuldades do abastecimento e da espera e da Teresa Nicolis, como funcionava um produto asiático, o nome da resultado que apareceu naturalmente. Fruto desta parceria ou desta relação próxima que temos, já tivemos, é o segundo exemplo que temos em conjunto, funcionou. Agora, se fizeres as AdWords do Google procurar qualquer coisa como desenvolvimento eletrónico, não sei o que mais, nós também damos algum dinheiro para o Google para que isso aparecer. Assim, convém que se faça isso. Quanto à segunda pergunta, fez o que encontramos, também temos essa prática, avaliamos lá o estado da arte, vamos ver se. Há muitas coisas que são mais para os Estados Unidos, a questão dos menus, mais questões de design. A ideia que eu tenho é que o design está registado. O aspecto. E aspectos distintivos de design, como por exemplo ter o botão estar unificado pelo próprio corpo do produto. Há aqui coisas distintivas. Isso está registado através de uma figura que é possível registrar, que são é o design. O design é protegido pelo Código Superior Industrial de Portugal. E acho que noutros países também. Isso acho que está registado. Agora, patentes, modelos de utilidade e outras coisas, não havia aqui nada que fosse só fazer bem, quer dizer, não se pode patentear fazer as coisas diferentes, acrescentando valor, blá blá blá. Sim, fora disso não. Acho que está respondida a segunda, terceira e quarta perguntas. E mais uma. Boa noite, obrigado. Antes das duas questões que quero fazer em relação a esta última questão que foi colocada, eu julgo que o facto de vocês serem parceiros da Inova Guia também ajudou. São ambos associados. Sim. Dar essa nota que às vezes estas redes não se percebe muito bem que funcionam, mas elas funcionam. Quero dar os parabéns à Wiseware, que é o mais recente associado à Inova Guia. Não é? Desde a semana passada ou da outra. É verdade. E agora saindo um pouco da componente técnica em relação ao mercado. Vocês não fizeram a avaliação do produto, qual é que é o mercado potencial, e aqui estamos a falar em termos financeiros, para um produto desta natureza. E a segunda questão, com o conhecimento adquirido no desenvolvimento deste produto, esse conhecimento hoje vocês já conseguem aplicar no desenvolvimento de outros produtos? Já estão a sentir essa experiência? Sim ou não? Ok. Quanto à primeira pergunta, o número projetado para a vida útil do produto, estimando ser de 5 a 6 anos, é 100 mil unidades.
Pronto, isso permite, claramente, respondendo, amortizar os custos todos do investimento, sejam em ferramentas de produção, sejam no custo de engenharia, e no enorme investimento que o governo fez em marketing. Talvez metade do investimento seja em marketing. Isso é outra coisa que nós às vezes precisamos muito de engenharia, em horas de engenheiro, e o marketing. Uma vez tive um chinês na Exatrónica, um senhor de Hong Kong, uma consultora com quem eu trabalhava, me quis apresentar e levou lá. Queria montar uma fábrica, ele fabricava, acho que era para onde? Aquelas máquinas, se vocês forem à fisioterapia, tem os nebulizadores. Ele era o rei do mundo dos nebulizadores. Queria montar uma fábrica na Europa porque tinha problemas e o mercado asiático começava a valorizar o produto europeu e fabricar o que sabia lá, o que já fabricava lá cá para ir vender para lá mais caro. E então foi explicar o negócio, que queria encontrar parceiros. Ele tinha um orçamento, depois não investiu em Portugal, nem sei onde é que acabou tudo. Eu já tinha ideia. Ele tinha um orçamento que criou 12 milhões de euros para fazer o negócio. E queria meter 8 em marketing. Queria fazer fábrica, desenvolvimento do produto, tinha que ter aquilo que se chama, não sei se vocês sabem o que é uma declaração de origem por causa dos acordos multilaterais de comércio e não sei o que mais, tinha que ter uma designação de origem europeia. O que significava que até os motorzinhos daquela história não podiam ser comprados na China, ou se fossem comprados na China tinham que ter só uma... Não sei o que é que trata de segurança internacional, sabe o que é que são os códigos NIS e aquelas coisas todas que fazem tão querido, uma confusão. Portanto, ele queria que não fosse europeu. E tinha 4 milhões de euros para a fábrica, para o terreno, para tudo, para o processo todo, e 8 milhões para nada. Portanto, estão a ver, nós não fazemos isso. Este indivíduo fez isso. Aí metade do orçamento foi em comunicação de marca. Vocês vão à net e procuram, e está muito bem. A comunicação, muito testemunho, muito envolvimento, mesmo muita comunidade à volta. Coisa muito bem feita. A segunda questão, relembra-me que eu já não sei qual é. Do conhecimento que adquiriram neste processo? Diretamente, vamos lá ver, o principal requisito deste trabalho técnico era, na realidade, fazer uma fonte. Em vez de fazer para quem quer que ir de eletrónica, em vez de fazer uma fonte de tensão, fazer uma fonte de corrente. Por isso toda a gente que já cursou eletrónica ou que tenha passado por lá sabe a diferença. Pronto, é que em função da carga da máquina que se mete, tem que ser mudada. Não, o que é que os artistas sentiam? Mudava de máquina e é que dá mais gás nisto. Isto passou a ser auto-regulado, passou a dar a corrente pedida e não a tensão que podia dar para ver. Esse conhecimento não cresce nada. O meu tempo era do segundo ano de uma licenciatura em eletrónica, se calhar era do mestrado, era um pouquinho. Isso é uma boa. Não acrescenta mesmo nada. Não acrescenta mesmo rigorosamente nada. Agora, o que aprendemos nisto, o que é completamente diferente e acho que é património que fica na empresa, é o conhecimento do processo. O processo é, de facto, um dos melhores, mais completos que nós passámos nos últimos anos, apesar do ponto de vista técnico ser extremamente simples. O valor acrescentado está nesse tal processo, desde o design, o marketing... É o processo. É o que falávamos lá fora, é o 70-30 e a horizontalidade, é preparar muito bem o projeto. É não arrancar para o projeto antes, temos a certeza que não há nenhum elemento político que não esteja muito bom. Reduzir custos de sucata, de mais produto final mal acabar... Isso é uma componente de todos os módulos. A questão é juntar todos os módulos. Essa é a parte industrial. Que eu agora me ocupo para a eletrónica, para o Final Assembly, parceiros para o alumínio e outros para a caixa, não sei o que mais. Mas acho que o segredo é precisamente criar processos, isso está tudo documentado. Há pensamento sobre isso em todo o lado, nomeadamente lá nos tais tipos dos States, onde se está em volta. Precisa juntar as coisas todas horizontais, chamar, se calhar, associações representativas da tinta, do alumínio, da eletrónica, do software, do design, da comunicação digital, os jornalistas agora, se calhar, para contar bem esta história, e ir acumulando casos de sucesso.
Muito obrigado. Vamos à última pergunta, já temos pouco tempo. Uma questão. Como é que se faz o orçamento de uma máquina que começa por ser 2 pedais e passa por uma caneta com visão artificial e depois a senhora passa que vai embora? Não vai embora. Não vai ainda. Tem que mexer. Este foi um processo evolutivo. Nós fomos orçamentando em fases. Cada etapa e cada evolução nós fomos orçamentando. Se não foi aquele grande bolo, agora dou-vos X, faz evolucionar. Foi um processo evolutivo. Não houve um orçamento e uma adjudicação, houve sim uma parceria entre a Wiseware e o cliente. Sim, mas por percebes, ok, isto agora está a dar, é X, agora queremos mais isto, isto e isto. É Y. Ok, e para o Nuno, se é requisito ter o Gomes para trabalhar contigo? Nuno Gomes? Pedro Gomes? Não, não somos da mesma família. Obrigado. Pronto, muito obrigado. Olha, Nuno, tal como o Gustavo, eu não quero que a tua avó para aí dizer que andas magrinho. Por isso, uns ovos moles, é um pequeno gesto de agradecimento pela tua presença aqui, por partilhar o teu conhecimento, a tua vasta experiência, não é? A Exatrónica existe há 23 anos. Já é adulta. Já é adulta. Pronto. Obrigadíssimo. Olha, nós tínhamos um debate planeado, mas já passa da hora e mais. Eu acho que o pessoal está com pressa de ir experimentar os nossos patrocinadores, digamos assim. Antes de nós irmos, deixe-me só apresentar alguns dos showcases que estão aqui. Não sei se conhecem todas as marcas, já agora vou chamar. Ó Joel, anda cá, por favor. Onde é que está o Joel? Ó Joel. Não estou a vê-lo. Anda cá, Joel. Rapidamente. Também vou chamar o Ricardo da Peak Advanced. Quem é que me falta? Falta-me alguém do Learning to Trading. Onde é que ele está? Que eu vi. Onde é que ele está? Está escondido. Ah, está bem. Também gostava de chamar a Adriana da IEUA. Por acaso não está aí o logo. Pronto, temos aqui a Exatrónica e Wiseware, obviamente. E falta os das pipas. Os meus preferidos. Peço desculpa, os meus preferidos. Pedro. Onde é que está o Pedro? Anda cá, Pedro. Olhem, rapidamente, muito rapidamente, por favor, estão na luz. Gostam? Spotlight, literalmente. Literalmente no spotlight, mas pronto. Ricardo, explica muito rapidamente o que é que a Peak Advanced faz e quem vem para aqui, por favor. Ok. A Peak Advanced desenvolveu e agora tem produto transceivers para redes ópticas de futura geração. Portanto, redes ópticas que vão ser introduzidas agora no mundo inteiro do futuro e nós temos um produto desenvolvido por nós, que vai agora ser produzido em massa. Obrigado. Explica aqui ao burro aqui da sala que aplicação prática é que esses transceivers ópticos têm. Ora, o transceiver é um dispositivo que vai entrar dentro da ONT ou pronto, o dispositivo que temos em nossa casa quando temos um serviço, por exemplo, da Altice. A rede que existe neste momento permite na rede inteira ter 2.5 gigabits por segundo. O nosso produto vem com uma tecnologia chamada NG-PON 2 que permite 40 gigabits por segundo. Já estou a ver mais ou menos. Estou sim. Learning to Trading, rapidamente, explica. Estás aqui à frente da coluna, é bom para ti. Ok, nós fazemos basicamente uma empresa na área tecnológica para os mercados de ativos financeiros. Desenvolvemos são ferramentas para ajudar a tomar a decisão e automatizar a negociação de ativos financeiros. Tudo isto é complementado por formação, que é dada em regime de e-learning e presencial, portanto, basicamente é isso que fazemos. Ajudamos as pessoas com ferramentas para facilitar a tomada de decisão em qualquer ativo financeiro. Obrigado. Isso, ativos financeiros também inclui criptomoedas? Sim, criptomoedas, pode ser matérias-primas, pode ser qualquer algo que se consiga transferir para um gráfico e analisar. Consegui fazer uma pergunta, já viu o pessoal, não é? Adriana, explica-me o que é que tens para aqui expor? Olá, boa noite. Eu estou aqui a representar a empresa da Universidade de Aveiro, não é? Portanto, isto salientar que estes 4 projetos são empresas incubadas na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro. Temos ali
em exposição às outras empresas que nós também estamos a acompanhar e nós, ali na incubadora, apoiamos, digamos assim, a capacitar os empreendedores e os projetos, não é? Para que eles possam ir para o mercado e acrescentar efetivamente valor. Muito obrigado. Joel, Apistec. Boa noite, eu vim apresentar a Apis Technology, que é uma empresa que nós desenvolvemos ferramentas de base digital para a apicultura. Hoje, vocês sabem que os profissionais trabalham com abelhas, okay? Têm colmeias, e eles têm que formar todas as colmeias, dá bastante trabalho, e nós desenvolvemos uma ferramenta de base digital, hardware e software, para eles conseguirem monitorizar as colmeias. O que nós viemos aqui apresentar foi um desafio que nos foi colocado, que é um módulo para contar o fluxo de entrada e saída de abelhas. O desafio era fazer a produtização a baixo custo, ou seja, prototipar foi fácil, produzir e entregar o produto final numa escala relativamente abaixo das 100 unidades, como um molde em plástico, já é um desafio um bocadinho mais complexo, sair para moldes de aço, moldes mais caros, então esse é que foi o desafio, é o que nós estamos ali a apresentar. Obrigado. Boa noite, eu sou o Pedro, nós vimos aqui também apresentar a Batuído. À semelhança daquilo que o Joel disse com as abelhas, nós neste momento temos produto, mas é virado para o vinho na altura da fermentação e também na maturação do vinho. Nós temos alguns equipamentos ali em amostra, que também foi o que nos foi pedido, foi o desenvolvimento dos produtos antes mesmo de entrar em produção em massa. Também estamos com as duas todas que o Joel está a ter, também nós já temos, por isso também a contribuição que estamos à espera de dar aqui também algum conhecimento que temos tirado. Posso pedir só um favor, Pedro? Não vendas esse produto para o estrangeiro. Eu andei anos a dizer que os vinhos portugueses são os melhores, não é? E agora de repente vem um francês e compra-te esse produto e de repente fica com um vinho espetacular e isso era muito mal para mim. Não, estou a brincar. Desejo muito boa sorte, são projetos muito interessantes. Há mais alguma pergunta que queiram dirigir a mim, a alguns dos speakers, a algumas das pessoas aqui do showcase? Se não, vou só relembrar-vos do meu desafio. Alguns, eu acho que a maior parte ouviu o meu desafio, vou voltar atrás. Está ali. Rápido. Lembram-se do desafio? Olhem, eu acho que ainda não vi ali nenhuma sugestão, mas eu vou-vos dar meia hora para dar ali as sugestões. Depois de meia hora, vou dar mais meia hora para votarmos. Está bem? A resposta mais original, peço desculpa, recebe uma prenda. E não são ovos moles. Está bem? Pronto, olhem, muito obrigado pela vossa participação. Requer coragem, eu já disse isso várias vezes, mas requer coragem uma pessoa levantar a mão e fazer uma pergunta. Eu sei que não é fácil, no meio de um grupo, uma pessoa às vezes não conhece e está ali. Por isso, agradeço-vos imenso. Vocês também fazem parte do sucesso e, digamos assim, o facto da sessão ter sido agradável, na minha opinião, acho eu. Foi ou não foi? Foi, sim. E agora, vamos ao que interessa, não é? Imagino que muita gente tenha vindo para isso. Vamos ali provar uma maldita, e vamos networkar. Vamos falar uns com os outros. Eu sei, acho que para algumas pessoas é um bocado difícil, eu sei, mas vamos tentar. Está bem? Olha, obrigadinho a todos e até já.